Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e vocês estão no Bora Mundo. E não estranhe se por um acaso tiver escuro um vídeo aqui e tal. É porque eu tô num local onde tem livros e tal, e então não tem muito luz, mas fica como charme, tá? Bom, estamos começando uma playlist aí de vídeos, uma série de vídeos que eu gosto muito. É a matéria que eu mais gosto, apesar que eu sou meio desconfiado, porque história também é uma coisa que eu gosto bastante. Mas vamos começar então a falar sobre filosofia, certo? Acompanhe a gente. Eu vou fazer primeiras pontuações. Primeiro, é, essa série de vídeos vai ser igual às outras do canal, tá? Eu vou pegar livros de filosofia e vou fazer a leitura do conteúdo, apresentar o conteúdo do começo ao fim, tá bom? Eu não vou falar de coisas específicas. Eu vou pegar na ordem que o livro apresenta o material, certo? Bom, então vamos lá. Qual o material que eu vou começar? Vou começar com um livro que eu tenho uma história com esse livro, tá? Esse livro aqui, ele foi o primeiro livro que me introduziu na filosofia. Antes de eu ler esse livro, eu li direto alguns filósofos. Por exemplo, eu comecei lendo René Descartes, que foi o filósofo da minha vida na época, e depois eu fui pro Platão, conheci o Platão, e aí eu comecei a conhecer outros filósofos, né? Isso eu tinha 15 anos. E aí, logo na sequência, veio esse livro Filosofando, que foi um professor meu da escola Alberto, onde eu estudei, ele me indicou e aí eu comprei, tá? E é o livro que nós vamos usar aqui nessa série, que é o Filosofando, tá? Esse livro aqui, Introdução à Filosofia, o Filosofando, esse livro ele é simplesmente maravilhoso. Ele é um livro super didático, ele tem uma estrutura ótima para você ensinar filosofia para quem for numa sala de aula, um grupo de educandos, conversa com pessoas. Esse livro aqui é muito bacana, tá? Ele é uma compilação muito legal. Essa minha edição aqui é de 94, ela é da editora Moderna, ela é de 1994, mas tem a edição atual, é de 2018, de comemorativa, que já está na sexta edição, tá? Ele tem algumas edições. Tem uma edição que inclusive é um pouquinho mais grossa, né? As edições vão ficando com mais conteúdo e isso é muito bacana. A minha tem uma média aí de 350 páginas de conteúdo, tá? O meu tá todo zoado, né? Ele tem muito tempo, tem uns 13 anos já esse livro aí, na data desse vídeo, em 2018. Esse é o livro que nós vamos ler, tá? Eu vou começar ele desde o comecinho mesmo. Algumas coisas importantes. Ele tem textos complementares. Não sei se eu vou ler todos os textos complementares, mas eu quero sim ler os textos complementares, que são textos geralmente de escritas dos filósofos, do pensamento dos filósofos, uma coisa um pouco mais extensa, de uma folha e meia, tá? Ele, como ele é didático também, ele tem um resumo muito bacana, um resumo muito claro. Ele aborda várias coisas, tá certo? E no final de cada capítulo tem um bloco de perguntas para você responder. Por isso que é muito bom para os professores e para os educadores usarem, porque você pode trabalhar um conteúdo dele e no final você deixa aquelas perguntas, tá? Como indicações, certo? Bom, esse livro aqui, né, tem duas autoras que compilaram o material, que é a Maria Lúcia de Arruda Aranha e a Maria Helena Pires Martins, certo? Bom, esse livro aqui é o seguinte, ele tem 41 capítulos, então tem coisa pra caramba. Vocês sabem que eu não falo sobre um capítulo de uma vez, eu falo sobre pontos, tá certo? Até porque se for falar de um capítulo de uma vez, eu vou ter que resumir. E eu não quero ficar resumindo o texto, vocês sabem que eu não fico resumindo o conteúdo. Eu tento falar o máximo possível do conteúdo abordado nos tópicos que eu estou lendo, certo? Então 41 capítulos, vai ser muito vídeo. E o livro é dividido em 6 unidades, 6 grandes blocos de grandes discussões de temas, tá? Então são 6 grandes temas que o livro vai apresentar para você. Ele vai apresentar o desenvolvimento das ideias principais, ele vai apresentar também o pensamento dos pensadores sobre aquele tema, tá bom? E ele vai desenvolver um pouco os temas, certo? Ele tem bastante ilustração, tá certo? Para ilustrar e para pontuar algumas coisas que é importante você ter uma imagem. Eu vou me esforçar para mostrar essas figuras. Algumas coisas, se eu puder desenhar, eu desenho, eu mostro para vocês, mas não tem muita coisa necessária de imediato para que eu possa que eu precise ficar mostrando, tá? Algumas coisas eu vou simplesmente descrever aqui, tá? Mas nada que vai atrapalhar a didática do negócio.
6 grandes blocos, vamos lá. O 1, certo? É o homem. Então é legal porque se nós vamos falar de filosofia, se nós vamos ler um livro de filosofia, quer dizer que nós vamos ler um livro onde fala sobre o que o homem pensou do mundo e quais foram as ideias desenvolvidas. Então, nada mais justo do que entender de primeira o que é o homem, certo? Então, começa com chave de ouro. A segunda unidade é o conhecimento. Então, se nós vamos falar do homem, temos que entender o que é o homem. Agora, se nós vamos falar do homem e a forma em que ele conhece o mundo, como é que ele vê o mundo e como ele constrói ideias para o mundo, nada também mais justo do que saber na sequência o que é esse conhecimento, como ele se constrói, o que nós entendemos como conhecimento, certo? O próximo ponto, que é a ciência, o terceiro ponto, certo? Vamos falar também o desenvolvimento da ciência, como o homem vê a ciência e todas as suas principais abordagens iniciais. Outro ponto é a política, vamos falar sobre a ideia de política, pensadores que falaram sobre o que é a política, e falar um pouquinho do desenvolvimento filosófico sobre essa reflexão. A mesma coisa sobre a moral, uma unidade chamada a moral, vamos falar sobre a moral, que vai incluir os valores e tudo mais, e vai ser uma discussão bem interessante, porque aqui tem filósofos que discutem incansavelmente sobre essa questão, tá? E o último ponto que eu vou achar muito bacana, legal você acompanhar, que é sobre estética. Olha que bacana, estética, que a filosofia pensa enquanto tema estética, o que ela tem para falar, o que é isso, o que isso abrange, tá certo? Bom, esses 6 são as 6 grandes unidades. Dentro dessas unidades é como se fossem grandes capítulos. Tem outros subtemas ali dentro que vão falar sobre isso. E a gente vai ler todos esses subtemas, tá certo? Bom, o último ponto, pontuação sobre essa nossa nova linha, né? Vai ser o seguinte, o conteúdo vai ser ponto a ponto, tá bom? Então, por exemplo, aqui, é legal, eu faço isso para você saber que a minha ideia não é pegar o conteúdo e criar um debate. O conteúdo em si já é um debate do livro de filosofia. Mas a minha ideia é falar o máximo de informação possível sobre o tema. Então, você acompanhando vídeo a vídeo, é como se você estivesse tendo a explicação ponto a ponto do livro, tá? Por exemplo, aqui você pode ver, ó, que começa um assunto aqui, certo? Ele vem aqui para o outro lado e acaba. Ele vem para o outro lado e acaba, certo? Então, eu faço a apresentação desse material aqui e vejo quanto tempo deu, tá? Se o vídeo... a minha média de vídeo é de 10 a 25 minutos 30. Então, se der para me matar nesse tempo, eu faço uma parte. Se ficar muito curtinha, eu faço 2 partes juntas, tá? Mas tem que se encaixar no tempo que eu preciso para fazer o vídeo, beleza? Então, ponto a ponto, sempre separado. O título, o assunto do vídeo sempre vai estar aí na tela. Eu espero que vocês gostem e acompanhem, tá? Tem uma porrada de livro de filosofia aqui em cima, mas nós vamos com calma, um de cada vez. O canal tá começando agora, você que tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez em 2018, o canal tá começando agora. Tem um monte de playlist para mim fazer, tem um monte de vídeo para apresentar, tem muito conteúdo para você conhecer, beleza? Então é isso aí, fica até a próxima e já vai aí no primeiro vídeo assistir e fazer a sua análise, o seu estudo, assistir para absorver informação. E fica essa dica, certo? E bem-vindo a mais essa playlist que vai ser muito legal, uma filosofia muito bacana, certo? Isso aí, galera, valeu, até a próxima. Não se esqueça, por favor, de compartilhar nas suas redes sociais pra galera ir conhecendo o canal, tá? É a melhor forma de divulgar o canal, porque tem gente que curte o assunto, você divulga ali, a pessoa vê se ela acha legal, ela se inscreve, fica com a gente também, certo? Então se inscreve também, clica no sininho, toda vez que sair vídeo você vai receber a notificação. E valeu pela tua participação.